The Boys é uma série sensacional, até aquele episódio que pode parecer mais morno, ainda assim é muito bom. Esse pode parecer um episódio mais morno, que acontece menos coisa até e tal, porque ele não tem cenas tão impactantes como a gente sempre espera de The Boys. Então é um episódio sem aquele sangue gráfico, sem tantos palavrões, sem tanta a dinâmica mesmo do grupo principal, que a gente vê que eles estão se confrontando o tempo inteiro. Tem muito pouco uso de poder aqui também. Então pode parecer um episódio mais morno, e de certa forma ele até é, mas ainda assim ele consegue desenvolver as relações de alguns personagens, os arcos de alguns personagens. Então a gente vai ter aqui mais fortemente o Homelander, o Butcher, a relação da Starlight com o Hughie, que precisava muito avançar, estava muito tempo na mesma. E aqui, de certa forma, avança, pode ser que volte a se repetir algumas coisas ainda nessa relação, mas pelo menos ela dá um certo passinho à frente que estava precisando. O episódio ele já abre com uma cena que eu gosto muito justamente por a gente não entender o que está acontecendo ali, que é uma mulher falando pra câmera, uma mulher que a gente não conhece, não era uma personagem da série até então, e essa cena vai se repetir com outras mulheres durante o episódio. Lá no final a gente vai entender que é mais uma das jogadas de marketing da Voight. Então, como eu disse já no episódio passado, tudo para a Voight aqui é marketing, tudo é saber se vender, tudo é saber trabalhar na opinião pública, e aqui o que eles vão tentar fazer é justamente para colocar o Deep de volta, né, o profundo de volta no Seven. Eles vão tentar mascarar aquela coisa repugnante que ele fez tanto com a Starlight quanto com outras mulheres. Como eu disse no episódio passado também, eu tenho medo um pouco da série passar um pouco de pano pro profundo. Eu acho que já passou muito pano para ele, trabalhando ele como se ele fosse só um personagem ridículo, colocando aquela questão da infância e tal. Mas vamos ver como eles desenvolvem isso a partir de então, se eles conseguem melhorar um pouco a relação desse personagem, que eu já falei no último episódio, é o que eu menos gosto na série. Além disso, a gente tem uma pequena participação apenas do French e da Kimiko, essa relação dos dois, a Kimiko também ainda sentindo o peso da morte do irmão, querendo se vingar, e o French nesse meio do caminho não sabendo lidar. A gente vê também até uma questão do French se drogando aqui. Isso pode vir a ser uma referência ao que vem acontecer depois, porque eu ainda acho que os The Boys na série também vão usar o composto V, e pode ser que isso seja um indício, uma pista pro French usar esse composto V mais pra frente, que não deixa de ser outra droga. Mas a gente tem muito pouco dos dois aqui nesse episódio, apenas uma pincelada, porque era necessário. Não tem como a gente ver a Kimiko perdendo a pessoa mais importante pra ela no episódio passado e ela sendo abandonada por completo. Então eles colocam essa relação aqui bem curta, só pra não ignorar exatamente o que acontece no episódio passado. Mas o episódio ele vai se desenvolver principalmente com o Homelander, naquele arco dele que a gente vai ver o Homelander sendo confrontado pela Stormfront, a gente vai ver o Homelander não aceitando o sucesso dela, e ela falando que o poder dela foi se renovar, foi ela entender um público novo. E aqui a série ela até vai fazer uma menção aos memes, que se por um lado são muito engraçados, por outro esses memes eles refletem assustadoramente a vida real. A gente vê até como a política ao redor do mundo tem muitos outsiders, entre aspas, que trabalham memes para chegar no poder, e como muitas vezes esses memes são mais digeridos pelos fãs, ou é mais fácil do público entender do que aquela política mais pesada, aquela política que você tem que articular, você tem que demonstrar os seus projetos e tal. Muitas vezes você resume isso a um meme e isso acaba vendendo muito mais fácil, e isso o episódio vai trabalhar aqui na figura da Stormfront. E ao mesmo tempo a gente vai descobrir que ela era a Liberty, e aí vai fazer mais sentido essa ideia de renovação para ela. Então ela é uma personagem do passado, a gente não sabe exatamente como ela continua nova, mas ela fez uma renovação na imagem e ela se transforma praticamente em outra pessoa. E é isso que falta para o Homelander, e é isso que ele vai trazer no final do episódio. Vai ser ele se desvencilhando do passado dele com a Madeleine, e também se desvinculando dele mesmo, se vendo como uma figura patética, não sendo aquela pessoa que ele acha que ele é. É meio clichê até a forma como acontece isso, vou me libertar do passado, vou matar o meu passado. Mas ainda assim, eu acho que funciona aqui até pela ridicularização do personagem. Ao mesmo tempo que é uma cena dramática pra ele, a gente sente o peso do que ele tá fazendo. Por outro lado, parece super ridículo, porque é assim que o Homelander funciona na série, é assim que é o Homelander. O Homelander, ele tem um peso dramático, ele tem um peso do passado, ele tem um peso
de não ter tido os pais dele, de ser uma criança mimada, mas ao mesmo tempo ser a pessoa mais poderosa do mundo, e também se sentir sozinho, e também ter os dramas dele, e como tudo isso, ao mesmo tempo que é dramático, é também muito ridículo, e a série consegue explorar isso muito bem. E essa cena final é a cena The Boys do episódio, porque é o que eu sempre falo, os episódios de The Boys, eles precisam de pelo menos uma cena que você fala: isso é The Boys. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da dinâmica criada ali pelo Mother's Milk, né? O leitinho, o Hughie e a Starlight. É uma dinâmica muito boa, que vai trazer um pouco do passado de cada um. A gente conhece mais desses personagens, então a questão do pai do Mother's Milk, do leitinho, o porquê ele entra nessa briga com a Voight, porque ele quer se vingar da Voight também, e o que reflete com a questão do pai dele. Também a relação da Starlight com o que era a infância dela, a diferença de como a mãe dela tratava ela e como o pai tratava ela, e a gente já viu isso na primeira temporada, o porquê o pai abandona ela e a mãe. Ao mesmo tempo, a gente tem também o desenvolvimento do Hughie com a Starlight, que eu falei, é algo que estava muito parado na série, era algo que estava muito batendo na mesma tecla. Então aqui parece que tem um avanço, a gente vê que os dois se amam, mas que eles não podem continuar juntos. Vamos ver como que a série vai desenvolver isso pra frente, que não pode ficar sempre nessa mesma questão, batendo na mesma tecla. E também nessas sequências tem o Leitinho mostrando os tiques dele, e isso é muito bom, porque The Boys cria muitos contrastes, e aqui a gente vai ver esse contraste. A gente vê um cara ali que é super forte, é super badass, só que ao mesmo tempo ele é super apaixonado pela mulher dele, ele tem a família dele, que é o que mais importa pra ele, ele tem uns tiques que você não espera de uma pessoa assim. Então, como o The Boys desconstrói algumas dos nossos preconceitos, né? E até falando em preconceito, a gente entra também em outra questão abordada aqui, principalmente ali naquele programa de TV, de perguntas e respostas e tal, com a Maeve e com o Homelander, é a questão da diversidade. E pra mim o mais importante não é nem o que tá se refletindo agora na série, de falar que não tem diversidade e como a Voight não trabalhou a diversidade, porque só 6% ali dos subs são negros e tal, mas é mais do que isso, é as pessoas acreditarem que os subs são divindades antes dessa descoberta do composto V e descobrirem que Deus escolheu esses subs e só 6% deles serem negros. Então é a ideia de que a população ali, ela aceita que Deus só escolheria 6% dos seres mais poderosos do universo como negros. Então essa ideia da escolha divina super preconceituosa sobre o ponto de vista de toda uma população, e a população nem se questiona quanto a isso. Lógico, agora a gente entende o composto V, a gente descobre que foi da Voight, na verdade a gente já sabia disso, mas o público aqui da série descobre isso apenas agora e vai confrontar a Voight. Mas esse público nunca pensou que não tinha uma diversidade quando a escolha era divina, eles achavam isso super normal. Então aqui tem uma crítica também muito sutil, mas muito bem feita, e também o Homelander revelando o segredo da Maeve para todo mundo. E mais uma vez a gente tem na sequência a cena dele conversando com a Maeve, e eu gosto muito dessas cenas, como todo mundo sempre tem medo de falar com o Homelander, todo mundo sempre teme quando conversa com ele. Tem também uma cena muito boa aqui no elevador dele com a Starlight, que é uma cena muito simples, só que a gente tá tenso desde o primeiro segundo, porque a gente sabe que ele pode matar ela a qualquer instante. Nesse episódio também vai ter o A-Train sendo rejeitado agora, sendo expulso do set, e mais uma vez a gente volta à questão de que se você não importa mais, se você não serve mais, a gente vai descartar você, e é assim que a Voight pensa, é assim que o Homelander pensa. O A-Train é viciado, não consegue correr mais, então vamos descartar o A-Train porque ele não tem mais função pra gente, e é assim que funciona nesse universo. Pra eles isso é super normal. A gente tem também uma pitadinha só do Black Noir, como sempre, o Black Noir sendo o personagem mais misterioso de todos, o personagem que lembra muito até o Snake Eyes lá de G.I. Joe. E aqui fica uma recomendação minha, tem vídeos muito bons no canal do Matheus Mendes, que já até tem uma participação aqui no canal, ele vai voltar a participar aqui do canal, um cara sensacional que fala muito de séries, e ele fez vários vídeos falando dos poderes dos super-heróis aqui de The Boys, como eles surgem, baseados até na HQ, e ele fez um vídeo sobre o Black Noir explicando quem é esse personagem na HQ, e eu fiquei até curioso para ver se na série ele vai ser um personagem parecido com aquilo que ele é na HQ. E acho que para finalizar a gente tem o outro arco que avança aqui, que é o do Butcher, que vai atrás da Becca, da mulher dele. Mas antes de mais nada, eu acho interessante a gente ver o quão egoísta é o Butcher, porque para ele tudo bem o Leitinho abandonar a mulher e a filha dele, que são o que mais importa para ele, porque ele tem que servir a causa.
mas quando o Butcher tem que servir a causa, tudo bem pra ele também abandonar todo o grupo dos The Boys para ir até atrás da mulher dele. Então é de uma hipocrisia e é também de um egoísmo que a gente vê esse personagem que também é super interessante, a gente gosta dele, porque o Karl Urban também é sensacional, ele tem todo esse jeito do anti-herói, e aí a gente vai ver essa relação dele com a Becca, como ele vê também o filho da Becca com o Homelander, que ele vai entregar mais pro final, esse ódio dele pelos subs. E a gente vê a Becca também falando que ele sempre foi uma pessoa com esse ódio guardado. E acho que é mais um comentário que a série vai fazer sobre o mundo atual. O como esse ódio guardado nas pessoas, o como os discursos de ódio, como a sociedade agindo com ódio uma pessoa com a outra, o como isso é destrutivo. E aqui eu gosto como a série vai fazer isso de uma maneira muito sutil, mas vai refletir algo da sociedade, que acho que é isso que The Boys faz muito bem. The Boys, mais do que uma série de super-herói, The Boys é uma sátira da nossa sociedade, com excelentes comentários sociais, alguns mais explícitos para causar humor e alguns mais sutis, como esse nessa cena que é bem mais dramática. Toda essa sequência que envolve o Butcher e a Becca é muito mais dramático do que o restante do episódio. Então acho que algumas questões pra gente ver até para os próximos episódios é, primeiro, quem matou mesmo a Rainer ali no que a gente viu no episódio passado, se realmente foi a Stormfront que era a Liberty. Eles citam também o facho de luz na cena que o French vai encontrar ali a ex-namorada. E o facho de luz eu acho que ele vai aparecer ainda na série, ele que era aquele personagem do Seven, que saiu do Seven, se aposentou e a Starlight entrou no lugar na primeira temporada. Então fico curioso também pra ver mais sobre esse personagem, fico curioso também pra ver mais sobre o Black Noir, que é um personagem que a gente vê muito pouco, o máximo que a gente viu é que o cara é um assassino e ao mesmo tempo ele parece ter algum coração ali, mas ele não fala e, enfim, a gente quer entender mais sobre o Black Noir, pelo menos eu quero entender mais sobre o Black Noir também. Só tem uma cena que eu não gosto aqui no episódio, como eu disse, o episódio ele é mais morno de certa forma, ele não tem cenas tão explosivas e tal, avança esses arcos, mas tem uma cena mesmo que eu não gosto, e é algo que eu acho que de certa forma The Boys faz meio que recorrentemente, que é algumas conveniências para mostrar esse lado super-herói da Starlight. Então aqui a gente vê um acidente acontecendo do nada na frente deles por pura conveniência do roteiro, só para mostrar como ela não consegue não ser heroína quando ela vê alguma coisa, ela precisa ajudar as pessoas. Mas para mim isso é a única crítica mesmo a esse episódio, que é uma cena bem pontual, que não altera muita coisa. No geral, eu continuo gostando muito dessa série, é uma série que quem escreve essa série é completamente maluco, e quem lê a HQ, como eu disse lá no vídeo do Matheus, ele fala também sobre as HQs e tal, fala que a HQ é ainda mais maluca do que a série é fichinha perto da HQ, então fica aí a dica para quem quiser ler a HQ também. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam do episódio, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais também. Por hoje é isso e corta!